começando mais um episódio do AN Podcast, sempre trazendo um tema atual, relevante, que vai impactar aí na sua vida e com grandes convidados, como hoje não é diferente, com um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre o ensino, especialmente o ensino superior. Nós vemos uma fase de um novo ensino superior, nossa terceira onda de reformas aí na parte do ensino. E uma pessoa mais gabaritada não teria para falar sobre esse tema do que o meu grande amigo Célio Stiger, né, professor? Stiger. Qual que é a origem do sobrenome, professor? É alemão. Alemão, maravilha. E o professor Célio, ele é reitor da Uninassal aqui de Cacoal. Ele até passar um pouquinho do currículo, é doutorando pela PUC de São Paulo, tem MBA também em educação, tem mais de 20 anos em gestão educacional, com conceituados, participação em conceituados grupos educacionais, uma pessoa extremamente habilidosa. Eu fiquei impressionado com o pouco tempo aqui na nossa região, como que ele já soube articular até pela sua maneira, pela sua postura, né? E conseguiu trazer bons resultados aqui, contribuir muito para o desenvolvimento da região. É uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço, doutor Diógenes. A honra é toda minha em estar presente aqui no seu podcast para tratar de assuntos tão interessantes e tão confortáveis para nós, que é o ensino superior na atualidade. Os 20 anos pesam bastante, né, na minha idade, mas, curiosamente, eu comecei minha carreira acadêmica logo depois que me graduei. Eu me graduei no ano 2000, então muitos dos seus ouvintes e dos seus espectadores talvez nem tenham nascido. Mas eu ingressei na universidade com 17 anos, me formei aos 22, com 24 anos eu já estava lecionando no ensino superior. E desde então a gente vem traçando esse caminho e a gestão educacional ela acabou acontecendo para mim de uma maneira muito natural. Eu era professor de uma pequena instituição no estado de Minas Gerais, quase divisa do Espírito Santo. E logo depois que eu saí dessa instituição, eu não sei se ela existe ainda, mas é chamada FADLeste, eu recebi o convite para coordenar o curso de Direito da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, lá em Ponte Nova. Imagine, né? Eu me lembro bastante dessa primeira oportunidade, que quem me deu foi o professor José Cláudio Maciel, e não parei mais, professor. Desde então, eu estou na gestão educacional, e aí a gente passa um pouquinho dos 20 anos. Que você ingressou, então, em 2000. É isso, exato. Então, a gente não está muito longe, somos jovens. Entrei em 2002. Então, acho que pegamos mais ou menos a mesmo período de formação da forma do ensino, né? E até essa sua experiência que acompanhou, acho que em 20 anos, né, em 27 anos, quase 26, 27 anos, nós estamos vivendo um momento único. Até no mercado de trabalho, eu penso também, no ensino superior, acaba que isso desenvolve de uma forma que nós temos várias gerações que estão se entrelaçando. Então, hoje a gente tem, no mesmo ambiente acadêmico, eu imagino que você tenha salas de aula, que você tenha gerações mais antigas, tem Millennium, tem X, né, tem a geração Z, às vezes já convivendo na mesma sala de aula. E o ensino também sofrendo uma série de mudanças. Falando, já trazendo um pouquinho para a parte acadêmica mesmo, com a sua experiência, o que você tem notado assim que tem mudado? Você vê essa presença que eu reportei na sala de aula, várias gerações também tendo que conviver, seja de professores, né, mas também de alunos? Com absoluta certeza. Se a gente pensar no traço histórico, a Lei de Diretrizes e Bases esse ano faz 30 anos. Ela é de 1996 e ela foi pensada pelo então ministro da Educação, Paulo Renato, no governo Fernando Henrique. Então, a LDB de 1996 talvez seja o maior marco da educação do Estado brasileiro, porque ela faz uma adaptação de todo o contexto educacional e em todos os níveis de ensino para que a legislação referente à educação se adaptasse aí aos ditames da Constituição Federal. Né? Então, a gente sempre puxa para o nosso lado, para a nossa formação do direito, ou seja, a educação enquanto pilar do Estado Democrático de Direito,
carecia de ser naturalmente regulamentada por uma chamada boa lei, né? Na época se dizia isso, uma boa lei que se alinhasse a tudo aquilo que a então Constituição Cidadã pregava e esperava para a educação. É um momento muito difícil no Estado brasileiro, né? Provavelmente a maior parte das pessoas não vai conseguir lembrar, mas era a fase do governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, numa fase de difícil transição que sucedia ali um governo Itamar Franco e que precisava realmente se alinhar às premissas da educação, mas de um modo específico garantir e ampliar o acesso da educação superior à maior parte da população. Então, boa parte das pessoas, eu acho que talvez não tenha muito ideia desse cenário ou desse contexto histórico. Eu, quando estudei Direito, eu passei no vestibular em 1995 e comecei meu curso em 1996. Eu sou de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, e naquela época em Belo Horizonte tinham só 4 cursos de Direito em Belo Horizonte, e eu não passei em um dos 4 cursos de Belo Horizonte, fui estudar no interior, na Universidade de Itaúna, onde me graduei em Direito. Então, eu precisava acordar todos os dias, 4h30 da manhã, sair da minha casa, viajar mais ou menos 2 horas até a cidade de Itaúna, onde era a universidade, para estudar Direito. Se a gente pensar hoje no cenário ou num recorte lá de Belo Horizonte, por exemplo, hoje em Belo Horizonte existem pelo menos 30 cursos de Direito. Então, imagine, a existência de 30 cursos de Direito dentro de uma capital, ainda que seja uma capital com uma população evidentemente alta, mas com mais de 30 cursos de Direito, só foi possível a partir dessa abertura ou dessa ampliação de vagas que foi trazida pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Antes de 1996, era praticamente impossível ou muito difícil a abertura de uma instituição que oferecesse cursos de natureza superior. E em 1996 não é que facilitou a criação. A ideia foi ter um órgão responsável pela regulação do ensino superior, que é o INEP, e a partir do INEP criam-se instrumentos de regulação para que se amplie o acesso às vagas do ensino superior. É claro que isso depois acabou perdendo um pouco o sentido, porque abriu curso demais. Então, na verdade, hoje o ensino superior, quando se fala em crise do ensino superior, a grande ideia ou o olhar que a gente tem que ter é que tem mais vaga que interessado. E por que tem mais vaga que interessado? Porque a própria legislação e a própria regulação permitem a criação de cursos a partir de critérios objetivos, tanto de autorização quanto de reconhecimento de curso. Eu acho que o pecado da LDB está aí. Ela não ter feito uma restrição de ampliação de vagas ou de abertura de cursos. E nesse cenário, obviamente também, ao longo do tempo, os órgãos que regulamentam as profissões, a exemplo da OAB, do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos em geral, eles têm atuado de uma maneira mais pungente no sentido de evitar a abertura de novos cursos. Professor, eu vou até aproveitar, para não avançar tanto, mas aproveitar o seu conhecimento, que é um tema que até, vez ou outra, ordinariamente estou explicando, principalmente para os jovens, quando a gente vai tratar algumas matérias, para explicar um pouco do direito educacional. Mas um avanço que eu vejo, queria ver a sua visão, também da LDB, é esse tripé, esse conceito do tripé de centro universitário, universidade e faculdades, que permitiram a disseminação do conhecimento, da pesquisa, da ciência, né? Até voltar um passinho um pouco antes da gente avançar, mas esse modelo, você viu como um avanço, você vê que ele se sustenta hoje, você acha que é um modelo que tem que ser revisto, ou que ele evoluiu, porque a gente hoje vive um momento de muitas críticas até às universidades, né? E, de outro lado, a gente tem uma série de avanços científicos que a gente vê que a sua origem vem das universidades, né? E esse foi
um tripé justamente para fomentar o desenvolvimento da pesquisa, da ciência, que veio a partir da LDB, não seria isso? Qual a sua visão? Tá correto. É aquela grande ideia tripé pesquisa, ensino e extensão, Uhum. né? E na modalidade do ensino, a existência de oferta ela vai acontecer na forma de faculdade isolada, na forma de centro universitário e na forma de universidade. A faculdade isolada como menor órgão dentro da perspectiva, né, de ordem de regulação, é a menor fração, né, aquele que é interessado em criar ou ofertar curso superior, desde que atenda às normas de regulação, pode solicitar primeiro o credenciamento institucional e aí depois, a partir do seu credenciamento, a oferta de cursos. O passo seguinte é demorado, veja que a lei ela vai criando mecanismos, né? Não só a lei, como também as normas de regulação. O passo seguinte dessa faculdade isolada é que ela poderá, caso queira, se tornar um centro universitário. Mas para que ela se torne um centro universitário, ela tem que ter a pesquisa consolidada. Então, veja, começou no ensino, mas o passo seguinte, para que ela se torne centro universitário, ela tem que ter pesquisa sólida e consolidada nas áreas do saber. O centro universitário dá um grau maior de autonomia para a instituição. Então, por exemplo, a faculdade isolada ela não pode acordar amanhã e falar assim, eu vou abrir um curso de assistência social, por exemplo. Não pode. O centro universitário pode. O centro universitário ele pode acordar amanhã e falar assim, olha, eu vou fazer a oferta de assistência social. O centro universitário pode, porque ele tem essa autonomia didático-científica que é restrita lá para a faculdade isolada. O centro universitário também emite os seus próprios diplomas e certificações, o que a faculdade isolada também não pode fazer. E o último passo do estágio, então veja, olha, então começa no ensino, consolida a pesquisa e o último passo, ou a última etapa, é a ascensão à universidade e se ascende à universidade com pesquisa consolidada, extensão em curso e ensino de excelência. Ou seja, para ser universidade é bem difícil, é um passo difícil. E junto a isso, para que você seja uma universidade, além do ensino superior, bacharelado na modalidade de graduação, você também já tem que ter a oferta de pós-graduação, tanto em modalidade lato sensu quanto estrito sensu, mestrado e doutorado. E a universidade só mantém essa titulação se ela tiver pelo menos mestrados e doutorados em áreas diferentes do conhecimento. Perfeito. Como a veia de professor torna todo assunto mais didático, né? Talvez até aqueles que eu tive a oportunidade de tentar explicar não com a sua precisão, com tanta clareza, é a veia de professor também falando, né? E eu penso que isso, eu acompanhei aqui em Cacoal principalmente essa evolução, né, dentro da Uninasal também, né, antiga Unesc, que aí também houve a ascensão a centro universitário, e essa evolução também ainda nesse contexto de tripé, ela influencia muito no desenvolvimento regional. Você não acredita que cada passo ele acaba refletindo também no que se possibilita para a comunidade local? Com absoluta certeza. Toda vez que há essa progressão de uma faculdade isolada para centro universitário e universidade, significa dizer que aquela instituição é uma referência de excelência, de ensino. Ela não vai ter uma progressão se ela não tiver oferta de ensino excelente dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação. Rigoroso, né? Tem as visitas, extremamente rigoroso, né? E recredenciamento a cada ciclo avaliativo. Então, as instituições elas não só ascendem, mas também é difícil manter a estrutura de centro universitário e de universidade. Eu acho que é até bom essa explicação para muita gente compreender, até no meio jurídico. Eu vejo que às vezes há uma incompreensão. Eu me recordo na época quando era um enquadramento em algumas instituições aqui como faculdade, haviam decisões para registro de diploma em 24 horas, né? Como se a gente pudesse ter essa autonomia. Exatamente. Nós dependíamos da Universidade Federal, às vezes o diploma já tinha ido há meses, e aí por uma questão de tramitação interna na instituição pública demorava, né? Então é importante essa compreensão. E aí vamos dar mais um passozinho, então, de mais um ciclo, né? Que foi já o 2004, 2007, com acesso ao ensino, FIES, ProUni, né?
o Brasil deu um up no número de acadêmicos, né, de alunos matriculados, acho que foi um avanço também, né? Tudo dentro desse programa de expansão do acesso ao ensino superior. Eu acho que o marco é exatamente, salvo engano, 2004 mesmo. Eu acho que a partir de 2004 começaram... Mas assim, eu acho que o ápice mesmo foi 2009, salvo engano, aonde aí a gente teria que fazer o retrocesso na história, mas foi o último governo do Lula, antes da Dilma, aonde houve uma ampliação gigantesca das vagas de FIES. Então, as instituições de ensino superior, que antes costumavam formar, por exemplo, 2 turmas, 3 turmas, de uma vezada só, com esse acesso ao FIES, formavam 20 turmas, 13 turmas. E foi um cenário muito positivo para as instituições de ensino, mas que depois o próprio governo enxergou que ele não conseguia dar sustentabilidade para isso. Então, a partir do momento em que, tecnicamente, ele bateu a meta de acesso às vagas do ensino superior, ele foi diminuindo proporcionalmente o acesso ao financiamento estudantil, que é o FIES, mas também ao próprio ProUni, que, na verdade, ele não é um financiamento, mas é uma forma de acesso que garante, aí, tecnicamente, renúncia fiscal para aquelas instituições que vierem a aderir tanto a um programa quanto a outro. Mas olha como que a coisa vem amarrada uma coisa à outra. A instituição que não possui conceitos satisfatórios nas avaliações externas, a cada ciclo de avaliação, seja ENAD, seja ENAMED, essas instituições que não atingem o mínimo necessário, elas imediatamente, num primeiro momento, têm corte cautelar de vagas e proibição de acesso a FIES e ProUni. Ou seja, a instituição que tem FIES e que tem ProUni, ela tem qualidade, ela é bem avaliada. Se ela não tem conceito satisfatório, o governo imediatamente corta o acesso ao financiamento, tanto do FIES, como também o acesso às vagas do ProUni. As instituições, agora que tiveram um conceito insatisfatório no ENAMED, estão desesperadas, porque uma parte boa dessa base de alunos usa ou utilizará o financiamento estudantil como parte ou como forma de pagamento e ingresso a essas instituições. Então, todas que não tiveram conceito satisfatório, elas já agora nesse ciclo, elas já não têm mais o acesso ao FIES e ao ProUni. FIES 100% e ProUni, não tem vaga para eles. Já tiveram o corte cautelar de vaga e agora a consequência também não ter, também de modo cautelar, o acesso ao FIES e ao ProUni. Então, está a corrida do ouro, né? Depois, se eu quiser falar, a gente fala um pouco mais a tempo. Porque abriu muito curso de medicina, mas agora essa corrida do ouro agora é retomar o conceito satisfatório para que você não tenha o seu corte cautelar de vaga e para que volte o financiamento estudantil. E é o número que impressiona que de 351 instituições, né, até um dado, tem 107, elas não tiveram como desempenho considerado insatisfatório. Então, é um número bastante elevado, né? É elevado. Agora, eu vou compartilhar uma visão, professor, até para pegar a sua opinião também. Nós temos várias instituições de ensino de medicina que foram implementadas a partir do programa Mais Médicos. Eu particularmente penso que a administração pública federal tinha que ter um olhar diferenciado para essas instituições. Porque, não obstante, são instituições privadas que se habilitam para a abrir esses cursos, né? Então há toda uma proposta, um certame, mas há dificuldades. O conceito, a concepção do Mais Médicos já é para atender uma deficiência regional, onde o Estado tentou e não conseguiu desenvolver, ou não tem médicos, não tem aparato, estrutura suficiente para atender naquela localidade. Então, por isso que se criou. Eu acho brilhante a ideia em vários pontos assim do programa Mais Médicos. O pessoal às vezes tem uma visão muito errada quando lembra dos médicos estrangeiros, mas não conhece a amplitude do que foi o programa, do que é ainda o programa. E aí eu vejo as instituições com todo o seu empenho ainda sofrendo, patinando para lidar com essas dificuldades geográficas, de repente são colocadas no mesmo nível com aquelas que já estão há um bom tempo, que já estão em estrutura, que estão em grandes centros, né? E aí cortam FIES, ela já está numa região vulnerável, geralmente, essas instituições, numa região geográfica que não é atendida por
uma série de serviços públicos, e vem a instituição privada justamente para viabilizar e mudar essa realidade, né? Contribuir para a mudança. E aí vem o Enamed e nivela todo mundo. Uma instituição que está em São Paulo, com um grande centro, com acesso a médicos para formação, com acesso a toda a estrutura para poder oferecer um bom curso. E aí você tem uma outra que está na região norte do Brasil, sendo com a população vulnerável sendo restringida a esse nível, né? Então, eu particularmente eu gostaria que fosse um pouco mitigado, né? Mas eu não sei qual que é, você de dentro lá, qual que é a sua visão, o que você pensa em relação a isso. Olha, eu acho que o pecado é esse. Uhum. Então, veja, a lei do Mais Médicos, ele não tinha que regulamentar a abertura e acesso a vagas de medicina. Uhum. A gente tem um órgão de regulação específico para isso, que é o INEP e o próprio Ministério da Educação, que em uma última análise ainda segurava por muito tempo a abertura de novos cursos de medicina. Quando houve esse acesso legislativo que possibilitou a criação de cursos de medicina, exatamente para atender a carência de médicos no Brasil e em regiões que não são atendidas por médicos, enfim, em que há uma deficiência, tanto de médico quanto na formação da área de saúde, ela criou o Eldorado para as instituições de ensino. Uhum. Então, lembra que eu te falei? A LDB facilita o acesso e a abertura de cursos independentes da natureza, porque o instrumento de avaliação é único, o critério é único, e o número de vagas é delimitado de acordo com aquilo que o INEP julga necessário. Então, pega-se um fragmento da lei e traz para a regulação. O que aconteceu? A criação de um sem número de cursos de medicina, muitos deles com liminar, ou seja, o Poder Judiciário também, o senhor me desculpe, mas também se metendo onde não tem que se meter, porque isso é regulação, o Poder Judiciário não tem que interferir nisso. E aí vieram essas instituições, muitas muito boas, mas também outras que não têm sustentabilidade para manter um curso de medicina. Exemplo, olha, eu desejo abrir um curso de medicina na cidade de Cacoal, por exemplo. Olha, Cacoal atende aos requisitos do programa Mais Médicos? Sim, atende, não tem número suficiente de médicos, etc. A instituição tem estrutura suficiente? Olha, pode ter, mas ela traz... Mas a grande ideia, na verdade, é: será que essa instituição vai conseguir sobreviver no tempo e trazer corpo docente capacitado para formar esses médicos? Porque a ideia do programa, né, mens legis, né, a intenção legislativa, na verdade, né, eu vou formar esse estudante no interior de Rondônia, ele já é de lá, e ele vai ficar lá, na terra dele, né? Ele vai expandir. Só que expandiu demais. Expandiu com instituições que, ao meu sentir, muitas vezes não têm capacidade nem acadêmica e nem financeira para manter um curso de medicina. O Enamed, na verdade, ele iguala todo mundo, é princípio da igualdade. É órgão de regulação. O Enamed nada mais é do que uma aferição de que tudo aquilo que as instituições indicam ao INEP em relação à sua sustentabilidade acadêmica, administrativa e financeira, se isso é verdade, isso vai ser aferido através de uma prova. A prova do Enamed, ela não é difícil, doutor. Então, ela, na verdade, ela reflete alunos mal preparados. É um terror. Mas, ao mesmo tempo, ela, até a edição da última medida provisória pelo presidente Lula, o peso institucional era muito grande, porque a nota era da instituição e o aluno não contribuía com nada. Então, eu conheço boas instituições sérias que ofertaram e ofertam curso de medicina, que estão sendo penalizadas por um conceito insuficiente no Enamed, mas porque houve boicote por parte dos seus alunos. Sim, e não houve uma divulgação prévia. Sim. Acho que a maior crítica, quando se lançou o exame, foi dentro de um contexto em que em nenhum momento se divulgou que essa nota seria utilizada, que essa avaliação seria utilizada para impor penalidades, restrições, até a forma como seria divulgado. Então, nem os acadêmicos tinham conhecimento disso. E aí, de fato, tem instituições que estão pagando um preço alto de algo que ela nem sabia, nem tinha conhecimento que poderia ser penalizado, não é isso?
É isso. Então, assim, de novo eu registro. Então, existem instituições que eu conheço que têm qualidade acadêmica, corpo docente adequado, está tudo certinho. Mas houve boicote do aluno. O aluno não quis fazer a prova com a seriedade que ele deveria fazer. Então, quando ele não faz a prova com a seriedade que ele deveria fazer, porque está cansado, porque não quer, ou porque simplesmente isso não vai mudar a vida profissional dele enquanto médico, a instituição, então, recebe um conceito ruim e a ideia é que ela tem prazo, né? Então, para dizer, olha, INEP, eu fui mal, mas eu agora vou te mostrar que eu tenho condição de melhorar. A realidade hoje é triste para essas instituições porque elas têm que melhorar, elas não podem ter um desempenho ruim novamente. Nós aqui da Uninasal, por exemplo, nós temos conceito satisfatório, mas a gente tem que ficar atento. O nosso conceito não pode baixar. Porque do mesmo jeito que todas as outras que receberam a penalidade, caso o meu conceito diminua, eu também vou sofrer penalidades aqui. Então, eu acho que ainda precisam ser feitos alguns ajustes de ordem regulacional. O peso que a medida provisória traz agora para o aluno é grande. Então, já como primeiro impacto, e já agora nesse próximo ENAMED de setembro, o conceito do aluno proficiente ou não proficiente já fica registrado no histórico escolar dele. E se ele não for proficiente, ele vai ter penalidade imediata, professor Célio? Não neste momento. Mas depois que ele fizer um novo ENAMED e ele tiver um conceito de proficiência, o que vai valer é o primeiro. Não sai do histórico dele o não proficiente. E agora a gente vai ter o resultado real do que a instituição entrega. Exatamente. Né? E você pega instituições que têm conceito 5 em vários critérios, isso na avaliação do MEC, né, regular, e aí numa nota, às vezes por uma questão, como você falou, às vezes até instituições que foram penalizadas por questões mais relacionadas à avaliação, aos alunos, enfim, um conceito insatisfatório. Exatamente. É algo que eu penso que no próximo nós vamos ter o valor real disso, o que aquela instituição de fato entregava, mas as penalidades já estão sendo sofridas. E até voltar num ponto também, professor, que você bem pontuou, sobre a proliferação dos cursos no conceito, principalmente com medidas judiciais. A gente tem aqui próximo de nós situações em que foram judicializadas, conseguiram vagas, não sabia nem como que poderia abrir curso de medicina, porque exige-se um número de vagas, de leitos, de leis de UTI. Exato. Nós vimos em algumas localidades, algumas na Dinamarca, outras no Brasil, né? Mas no reino da Dinamarca, mas de instituições, de empresas privadas bancarem leitos de UTI para abrirem, para falar, ó, aqui tem, para poder conseguir a abertura e viabilizar outros meios. E isso acaba gerando injustiça com os demais, porque o curso, para ele se manter, para ele ser viável, precisa ter um número mínimo de alunos. E uma realidade que a gente assiste hoje, inédita, que durante muitos anos era impensável, é nós termos curso de medicina com vagas ociosas, né? E está acontecendo bastante. Veja aqui no nosso estado de Rondônia, eu falo nosso porque fui muito bem recebido aqui no estado, já vai fazer um ano que estou aqui, um estado que me acolheu muito bem. É um estado que hoje tem muito curso de medicina e menos o nosso, graças a Deus. Não temos vaga ociosa aqui em Cacoal, mas daqui a pouco a gente começa a enfrentar esse cenário também, porque a oferta está aí, a concorrência também vai acontecer. Mas o fato é que existem muitos cursos hoje no estado de Rondônia e as vagas hoje elas estão em sobra. O senhor é muito mais novo que eu, mas isso aconteceu exatamente isso com o direito. Exatamente. É exatamente isso. Ou seja, não faz o menor sentido. E no mercado vai acontecer a mesma coisa. Não faz o menor sentido, por exemplo, a gente ter uma instituição que oferta um curso excelente de medicina em Cacoal, que é a Uninasal, e termos uma instituição logo aqui em Ji-Paraná, acho que são duas em Ji-Paraná, salvo engano, é muito perto geograficamente, para que tenham ainda 3 mais um cursos de medicina. Jaru, mais exatamente. Então, assim, tem mercado para todo mundo? Provavelmente não. A probabilidade é o não. Principalmente porque, aí eu registro de novo, a oferta da medicina é cara. Então, a instituição que diz para o aluno que o ticket médio dela é baixo, ela está mentindo para o aluno, porque a manutenção da estrutura de um curso de medicina é alto. Por isso o valor da mensalidade é alto. As pessoas precisam entender esse equilíbrio.
não é dizer que eu vou estudar no Paraguai ou na Bolívia e vou pagar cerca de R$ 2.000 de mensalidade, que aqui no Brasil esse cenário vai ser possível, porque não vai. A regulação da medicina, ao contrário dos outros cursos, ela não permite, por exemplo, a oferta de qualquer tipo de ensino em modalidade à distância. O estudante de medicina ele tem a carga horária toda presencial, tem uma carga alta de laboratório, uma carga alta de formação prática. Então, veja, hoje se a gente pensa num curso de medicina que está fazendo oferta aí de R$ 4.000, R$ 3.500, esse curso não tem sustentabilidade, não tem jeito, não tem como. E não tem como manter uma qualidade, esperar uma qualidade num curso desse. Nem qualidade, nem gestão, não tem jeito. O que separa um curso consolidado, como é o de Cacoal, o que diferencia de um curso com vagas ociosas, como a gente vê no curso de medicina? Doutor, é trabalho. Eu, às vezes, brinco com os nossos coordenadores de medicina aqui da Uninassal, que nós três não somos as pessoas mais queridas do mundo. Mas é porque a gente trabalha muito para que a gente consiga dar uma oferta de qualidade. A gente tem um corpo docente estruturado e estável, que eu acho que isso é extremamente importante. Ter um corpo docente estruturado e estável. Estável no sentido de que a maior parte dos professores aqui da Uninassal tem 10 anos, 8 anos, 15 anos que estão aí no nosso curso de medicina. Então, é um corpo docente estável, que faz oferta de qualidade, que cobra efetivamente o estudo do aluno, que não aceita efetivamente uma discussão amparada sem critério ou amparo científico, que faz com que o aluno vá para o laboratório investigar, que faz a propositura de casos práticos efetivos, né? Não que a gente seja contra a tecnologia, absolutamente, mas a tecnologia ela é um plus, ela é aliada, mas ela não dispensa essa formação humana e essa base sólida na formação do médico, né? A preocupação da regulação hoje com o estudante da medicina é muito grande. A nova diretriz, a nova DCN, ela fala que as instituições têm que ter esse olhar em relação ao apoio psicopedagógico do estudante de medicina. O que não existe em nenhum outro curso, essa disposição em um apoio psicopedagógico ao estudante de medicina de modo específico, né? Por quê? Porque o menino da medicina muitas vezes surta, né? Porque o volume de informação é muito grande para ele. Temos um caso agora também, recente em Rondônia também. Agora em Porto Velho, inclusive. Foi, repercutiu nacionalmente, né? Eu vi. E ela diz exatamente isso, né? A estudante, o pouco que eu li, né? Estou sobrecarregada por causa da minha faculdade. E aí a gente investiga. Será que é mesmo? O grande problema é aquele de achar que a gente vai colocar Cacoal dentro de Pimenta Bueno. Não cabe. Né? Então, assim, realmente vai acumular muita matéria. E aí, realmente, aquele que não tem uma formação sólida e boa na base, na hora que ele vai ascendendo, aí realmente torna preocupante. Nós, na Uninassal, nós temos essa preocupação, com essa base de formação sólida do aluno, e a gente quer vender e entregar para o nosso estudante um ensino de qualidade, e as pessoas de Cacoal e da região conhecem o nosso trabalho, conhecem a nossa seriedade. A gente recebe pais de alunos lá que querem saber o que o meu filho vai estudar aqui. E a gente conversa com todos, né? Eu sou pai, o senhor é pai também. A gente quer que o nosso filho esteja dentro de uma instituição que vai oferecer para ele, não minimamente, mas a máxima excelência acadêmica, porque é um sonho, né? Estudar medicina hoje é um sonho não só do estudante, mas é um sonho do pai, é um sonho da mãe, é um sonho do avô, da avó, e implica em uma série de questões, mas essencialmente renúncia financeira e renúncia de tempo. É evidente isso, né? Hoje, praticamente 30% da mão de obra hoje que nós encontramos no mercado são da geração Z. A expectativa é que até 2030 isso ultrapasse 50% da mão de obra que vai ter disponível no mercado. E aí esses dados me fazem refletir também sobre o ensino. Nós falamos agora dessa mistura, né? Mas especificamente sobre o aluno de hoje. O que diferencia o aluno de 2000, dos anos 2000, quando você ingressou na... Eu acho que até... 2000 eu formei, ingressei em 96. Isso, você formou em 2000, então até eu ingressei em 2002, então você já estava formado quando eu ingressei.
Mas o que diferencia daquele aluno de 2000 para o aluno de 2026? O que você observa de mais diferente ou de desafiador? Nossa, é tanta coisa, mas eu acho que essencialmente o compromisso. Uhum. Nós somos de uma geração, e aí eu coloco a do senhor também. Uhum. Eu sou velho, mas não sou tão. Acho que não sou tão mais velho que o senhor. Somos contemporâneos. Vamos colocar assim. Mas o recorte da nossa geração, na verdade, era de um compromisso muito grande e de um ticket de conhecimento alto. A gente precisava ser muito bom no nosso desempenho acadêmico e no nosso desempenho profissional, porque isso fazia parte da nossa inserção no mercado, seja como médico, advogado, dentista, qualquer que fosse a profissão. Então, todo mundo que estava ali no ensino superior tinha o compromisso de que terminou a faculdade, o mercado de trabalho estava ali para mim. E muitas vezes cruel, né? Comigo, por exemplo, que tinha 22 anos e passei no meu exame da OAB, no meu primeiro exame da OAB. Então, havia um compromisso maior. Nós líamos mais. Muitas vezes eu falo para os meus alunos, eu falo assim, pessoal, eu conheci internet na minha universidade, porque tinha um dispositivo na biblioteca de internet de escada, que eles nem sabem muito o que é internet de escada. E assim, a evolução tecnológica ajuda muito, mas a geração Z hoje, por exemplo, ela não quer ler um livro de papel, mas ela não tem o prazer mais de ter o livro, né? Eu, aos poucos, vou me forçando a adaptar à modernidade. Eu gosto de livro de papel até hoje, mas eu sei que muita coisa eu preciso ler em tela. Mas a leitura em tela ela não é confortável como a leitura de papel, por exemplo. Mas, voltando ao assunto, eu acho que a grande questão é o compromisso. Os alunos da geração D, hoje, eles se compadecem por qualquer coisa, né? O ouvir um não, ou um dizer que aquele conhecimento dele não é suficiente, faz com que ele desista na primeira dificuldade que ele tem. Né? O senhor certamente enfrentou o juiz, diversos advogados, ou até mesmo colega, que já falaram não para o senhor. O senhor já teve uma sentença de improcedência ou um recurso não provido, que é um não, e que não te fez parar de forma alguma, ou não tinha tanto melindre ao ouvir esse não. Hoje, para essa geração, para a gente falar o não, a gente tem que... Olha, é não por quê? Né? Na minha época, era não e ponto. Né? Eu não conhecia o reitor da minha universidade. A gente só sabia que ele existia. Né? Impossível ter uma audiência com o meu reitor. Não que eu não queira que os meus alunos venham até mim, ao contrário, as portas do meu gabinete, da minha sala, são abertas e eu acho importante ter esse contato. No entanto, eu acho que precisa permear até onde que a gente vai, até onde que a gente tem permissividade. E aí, essa falta de compromisso ela é problemática. Né? O aluno precisa entender, por exemplo, que ele tem que estar presente na aula, né? Ele precisa ter frequência. Eu fui reprovado por frequência? Foi. Para o estudante de direito. Né? Se ele chegar então, atrasado... se rebelam por conta disso, se né? ele chegar atrasado na audiência, vai ter revelia para o cliente dele. Né? E aí, isso não deixa de ser uma preparação para o mercado, para o exercício, ainda mais como é que eu coloco um profissional desse na rua que não tem compromisso com o tempo, com a presença? Recentemente estava passando umas situações, um tempo atrás, discutindo com o cliente em relação ao ambiente de trabalho, de algumas queixas, né, alguns colaboradores queixosos. Até fui estudar um pouco, falei de uma expressão, quando eu fui ver, tinha até estudo sobre isso, sobre a baixa resiliência laboral. Eu acho que está faltando resiliência acadêmica também, né? É a geração floco de neve que dizem, né? Eu acho que provavelmente eu fiz essa leitura também. É de um autor americano que eu não vou me lembrar agora, né? Snowflake, que ele fala, né? Floco de neve, né? Um toque, o aluno derrete, né? Um ato de autoridade, ele já não consegue, ou ele desiste. É ruim isso. A gente precisa realmente retomar e trabalhar esse compromisso de seriedade, de formação, do aluno entender que ele vai ser reprovado, sim. Na Uninasal eles são reprovados. E um fator que eu acho que ajuda a dar um norte e a pensar o futuro também do ensino superior. Você falou do mercado de trabalho, que antigamente, quando se formava, já tinha... Eu vejo que, de certa forma, a empregabilidade ela tem influído muito nas escolhas do curso ou da carreira que se pretende seguir. Então,
muitas vezes a gente observa que a vocação ela é deixada em segundo plano, principalmente quando o assunto era medicina. Quantos pais, meu sonho é meu filho seja médico e tal. E isso tem mudado, né? Algumas profissões têm tido a mesma dificuldade que todas as demais têm, né? Para ingresso, mas umas tinham um pouco mais de facilidade por conta da escassez de profissionais daquela área, tem mudado. Isso com certeza vai mudar o interesse em alguns cursos em faculdade. Você vê alguns cursos, agora meio preditivo, né? Mas às vezes alguns índices que já apontam, de cursos que seriam apostas para o futuro, que você acha que são cursos que devem ser investidos e que as pessoas já têm aumentado a procura, outros que ainda estão incipientes, mas você apostaria? Olha, dentro da análise SWOT do seu segmento, sem aqui adiantar estratégia para concorrentes. Imagina. Mas qual as fraquezas, as oportunidades? A gente sempre tem que ter olhar atento ao mercado, às demandas do mercado e da formação que a gente vai oferecer. A moda do momento é a inteligência artificial. Né? Todo mundo agora quer ter formação em inteligência artificial. Da noite para o dia, como se milagrosamente todo mundo fosse expert em inteligência artificial. Não é novo, é um assunto novo. Então, ninguém entende tanto assim de inteligência artificial. Eu sei que aqui em Cacoal já há um projeto, inclusive, da Universidade Federal da Unir, de oferecer um curso em inteligência artificial. E aí eu questiono, será que essa formação é suficiente? Ela vai até quando? Né? Aí pego um outro exemplo, curso de turismo, por exemplo. Pouquíssimas instituições hoje têm curso de turismo. Por quê? Porque em algum momento alguém falou que ter o curso de turismo era importante, etc. Mas o mercado se esgotou ali. Eu hoje, pessoalmente, eu apostaria em formações nas licenciaturas. Vai ter um vazio grande da formação de professores. Eu acho que em no máximo 5 anos. Hoje já há uma carência ou uma inexistência de professores de matemática, física, né? Especialmente matemática, física e química. Há uma carência grande de existência de professores nessas áreas. O senhor veja que as instituições privadas deixaram de oferecer as licenciaturas porque, tecnicamente, elas não são tão rentáveis. Então, daqui a pouco já há essa retomada das licenciaturas. O Ministério da Educação também, atento a isso já falou que a licenciatura não pode ser 100% EAD mais. Tem que ter prova presencial, tem que ter agente permeando o processo de ensino e aprendizagem e, de modo interessante também, você veja que a nossa regulação educacional ela é boa. Ela falou assim, olha, aquele que vai se formar em licenciatura, ele tem que fazer prova prática também. Né? Então, não é só conseguir a titulação de licenciado em física, matemática, história, enfim. Ele agora faz uma prova prática também, junto com o ENAD. Ou seja, para que tenham bons profissionais. Então, eu formaria ou eu investiria na formação de professores. Mas eu sou vencido, tá? Eu, hoje em dia, eu sei que eu sou vencido nesse aspecto. Mas se eu tivesse que apostar num curso do futuro, eu ainda mantenho o direito. Eu ainda mantenho o direito, porque o direito ele abre um leque de possibilidades gigantescos, né? E aí vem os outros vários exemplos, né? Teve aquela alta das engenharias e hoje em dia também quase ninguém está oferecendo engenharia mais. E isso vai ficando muito para as federais, né? O que as instituições privadas não querem, elas vão jogando ali para as universidades federais que não deixam de fazer essa oferta. Mas eu hoje continuaria apostando no direito. Acho que é um curso que não vai parar de crescer, mas ele precisa ter novos rumos, né? Precisa enxergar o profissional que vai ser colocado no mercado. A medicina também, eu acho que daqui a pouco volta ao estado de normalidade. E o que eu digo estado de normalidade? Eu acho que hoje somente permanecerão no mercado instituições que têm capacidade técnica, administrativa e financeira para estar no mercado. Ou seja, aquela instituição muito pequena que oferece um curso de medicina, ela não vai sobreviver, não tem jeito mesmo. Então, eu acho que vai voltar ao status quo ante, na verdade. As instituições que tradicionalmente oferecem e ofertam
bons ou excelentes cursos de medicina vão se manter no mercado. Agora, essas que estão aí brigando por uma fatia quase que inexistente de alunos, eu acho que essas não vão dar conta de sobreviver, exatamente porque hoje tem mais vaga do que demanda. E com essa oferta também tem puxado um pouco o valor, né? E aí quem tem uma estrutura menor, os desafios para se manter não consegue ainda concorrer, é muito maior. difícil. Você falou até da ideia de trazer cursos, né, na parte de inteligência artificial, né? Eu acho que tem que só tomar muito cuidado, porque quando a gente pensa em cursos pensando na empregabilidade, principalmente na área de tecnologia, a chance de quando a gente se formar, aquele mercado já mudou, formou o aluno, o mercado já mudou, já não tem, é muito grande, né? Então, tem coisas que eu vejo que os cursos técnicos, os cursos práticos, eles têm ganhado uma perspectiva assim, maior de mercado, eles atendem às vezes uma necessidade maior do que às vezes cursos de nível superior, né? Você tem visto uma crescente nessa demanda também? Também com absoluta certeza. E aí a gente sempre volta a esse aspecto de que o nosso órgão de regulação é muito atento. Então, a regulação educacional do Estado brasileiro já enxergou a falta de técnico. O Brasil hoje ele é carente de pessoas com formação técnica nas mais diversas áreas, do agro, da saúde, da tecnologia. Então, também seria uma aposta minha a oferta de cursos técnicos e tecnológicos. E tanto assim é que o próprio governo federal criou o PROPAG, que é um programa de expansão do ensino técnico e tecnológico no Brasil, por intermédio dos estados. Ou seja, haverá tecnicamente um perdão da dívida dos estados que investirem esse valor na educação técnica e tecnológica. Então, os estados têm meta, aqueles que aderiram ao PROPAG, eles têm meta a cumprir dentro do espectro de tempo projetado pela legislação. Rondônia aderiu ao programa, né? A gente depois precisaria enxergar qual é o momento que o Estado passa dentro da adesão ao PROPAG, mas a tendência é que o crescimento da oferta técnica seja crescente e concomitante com a formação média. Olha que interessante. A grande ideia é que o aluno tenha não só a formação do ensino médio, como também a formação técnica. Ele vai poder escolher. Falar, olha, aluno, você pode escolher ter só a formação média ou ter só a formação técnica. Mas olha que interessante se você quiser ter as duas, de modo concomitante. Você pode ter a formação do ensino médio e a formação técnica. Estuda de manhã no ensino médio, de tarde no ensino técnico. Sobre isso? Eu acho maravilhoso, porque eu gosto muito de estudar. Sim. Então, o menino que gosta de estudar vai se dar muito bem. Né? Brincava outro dia, aqui mesmo, eu tive um problema lá na minha casa no ar refrigerado. Não tem técnico de ar refrigerado suficiente para qual, por exemplo. Né? Então, você veja, uma formação técnica o tanto que é necessária. Né? É só um exemplo, mas assim, o pessoal do agro, eles vêm até me falam assim, reitor, eu tenho engenheiro agrônomo, a agronomia cresce muito, mas muitas vezes o que eu preciso é só de um técnico. Eu não preciso tanto do agrônomo. O agrônomo é muito importante, mas muitas vezes eu preciso ter só o técnico. Às vezes também o comércio local aqui de qualquer punjante, eu preciso de técnico em refrigeração, não tem. Não tem técnico em mecânica, técnico em saúde bucal, né? Que é o famoso protético, né? Que também é essa formação técnica, técnico de enfermagem. E por aí vai. Então, assim, é uma grande escolha. Eu acho também que ajudaria a desenvolver mais cedo essa pessoa ingressar no mercado de trabalho, também ter autonomia financeira para conhecer as suas vocações e aí depois ter outros sonhos, outros anseios, né, a partir dessas oportunidades. Eu penso também que, às vezes, no direito, um direcionamento a partir de um determinado momento, todos eu acho que tem que passar pelas matérias propedêuticas, que são subestimadas por muitos, né? Mas eu acho que são essenciais. Mas a partir de um semestre poderia ter um direcionamento já para se especializar numa área. O que você pensa disso? Você acha que seria um
uma saída para um mercado competitivo ou teria que de fato ficar isso para um segundo momento, ter essa visão mais generalista? Eu acho que seria um segundo momento, porque a própria regulação e as nossas diretrizes da educação superior e da técnica, todas, sem exceção, falam em formação generalista, não específica. Então, a gente precisaria muito pensar nesse recorte, mas eu acho que seria algo absolutamente interessante. E se a gente criasse, se pensasse em algo, certamente deve ter já algum projeto nesse sentido, uma subespecialização, assim como na medicina, o aluno concluiu o ciclo dos 5 anos e ele já tem mais um período que ele poderia manter até na própria instituição, destinado a uma área específica. A gente tem a pós-graduação hoje, né? Mas talvez uma subespecialidade ali ainda na academia. Assim, eu acho que não na academia de modo específico, mas no direito, por exemplo, já acontece a chamada residência jurídica, né, que está sendo ofertada hoje em âmbito nacional, tanto pela magistratura quanto pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Então, em tese, é uma especialização, vamos dizer assim. E Carreiras que eu acho, públicas, né? Eu acho que o mercado vai fazer essa especialização, na verdade. Porque falta braço, falta mão de obra. Né? Essa é a grande verdade. Já tem muito curso de direito, tem muito formado em direito, mas o senhor tem um grande escritório de advocacia, o senhor sabe que a mão de obra, a boa mão de obra, ela é difícil. Né? E eu acho que a nossa formação em direito e o nosso órgão de classe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, vê isso muito bem. O exame da OAB, do mesmo jeito que o ENAMED, ele só quer saber se você tem o mínimo possível. Sim. É aquilo que eu conto para os meus alunos. Eu falo assim, olha, aluno, você que vai fazer a OAB ela me cobra o seguinte, em 5 anos eu espero, ou a minha expectativa, é que esse aluno que você está formando, ele tenha conhecimentos mínimos de A, B, C, D e E. Né? E às vezes o aluno se surpreende, nossa, é isso, professor? Sim, é isso. Né? E é exatamente essa formação generalista. Nosso exame da OAB, a gente permeia em todas as áreas, não é? Do direito penal ao direito eleitoral, às formações humanas, que é a sociologia, enfim. E que também acho que precisaria, de novo, ter uma revisão dessa base de formação humanística. E aí para todos os cursos, sejam os técnicos tecnológicos, médio e superior. Entendi. Eu penso que o mercado vai ajudar a regular, sim. Vai. Eu penso que algumas áreas, na advocacia na área privada, a própria OAB, alguns trabalhos institucionais podem ser desenvolvidos. Tem um mercado tão competitivo, eu vejo oportunidades, principalmente na região do agro. Se a gente começar a desenvolver cursos específicos, mais voltados à prática, eu acho que é algo que também pode ajudar nesse mercado competitivo, direcionar melhor profissionalmente algumas pessoas. E nesse mundo agora, vamos entrar um pouquinho na inteligência artificial, que é o assunto do momento, né? Qual que é a posição institucional da reitoria em relação ao uso de inteligência artificial, a sua visão no mundo acadêmico, dentro da rotina acadêmica? Não só da reitoria, mas como do Grupo Ser Educacional como um todo. Né? O nosso fundador, Dr. Janguier, ele é um entusiasta e ele não pediu, ele determinou a aplicação imediata e efetiva dos instrumentos de inteligência artificial, não só nas nossas técnicas de ensino, mas também na utilização por parte dos alunos. É inafastável a utilização da inteligência artificial hoje. Eu não vejo hoje uma realidade sem a tal inteligência artificial hoje. A gente só precisa permear qual que é a extensão e o tamanho que isso vai ter. Eu acho interessante nas inteligências, e foi o senhor que me apresentou a uma delas que é muito boa, mas assim, é curioso quando ela te pergunta, você dá o comando, ela executa, mas ela no finalzinho ela fala, confere se está certo. Perfeito, não é? Perfeito. E aí eu acho que... Confia lá, mas amarre seu cabelo. Eu acho que o grau é exatamente olhar esse final, olha, confere se está certo. Porque ela vai seguir o comando, não tenho dúvida. Mas será que o comando que você deu é adequado? Porque ela vai buscar em bancos de dados dos mais diversos aquilo que você procura, mas nem tudo aquilo vai dar certo. A gente vê hoje no direito, está todo mundo condenando, né, o uso da inteligência artificial nos recursos, enfim,
Porque tem gente que usa para o mal, né? Se você der um prompt na inteligência lá, olha, crie uma ementa sobre tal assunto, ela vai criar. Sim. Né? Não significa que está certo. Mas o que eu acho bom nesse aspecto, né, é que está obrigando o nosso Poder Judiciário a estudar mais, né, doutor Diógenes, né, a conferir realmente se aquela jurisprudência que está sendo citada ali, ou se aquele fragmento está adequado. Eu também falo para os meus alunos, eu vejo aqui a sua biblioteca, eu fico maravilhado com ela, mas no meu tempo de formação, uma das formações que a gente tinha era de como consultar a revista dos tribunais. Olha que loucura isso. Caríssimo, né? Eu acho que o senhor tem várias alguma aqui coisa em cima. Era caríssimo quem tinha isso, era difícil. Mas a gente precisava, se a gente... E era poder, né? Era um Como poder. era poder? Porque não tinha acesso à jurisprudência, quem tinha os julgados... E eu até hoje sei consultar. Eu mostro para os meus alunos lá como é que consulta. Porque quando a gente precisa fazer um recurso especial, a gente tem que ter técnica de pesquisa, né? Hoje não, a internet vai fazer a busca daquilo que você precisa. Mas você pense, bem, eu lá entre 96 e 2000, a gente buscava, era na revista dos tribunais. Eu estudei numa universidade do interior, mas quando eu me formei, eu morava na capital, quando eu me formei, tinha que advogar, quando eu tinha que pesquisar a revista dos tribunais, eu ia para a Universidade Federal, eu ia lá para a biblioteca, procurar um julgado que me atendesse. Por quê? Porque eu sabia que todo ano ela recebia a versão atualizada da revista dos tribunais. E tinha uma força na peça, né? Sim, sim, sim. E era difícil, doutor, porque a gente não podia tirar o livro de dentro da biblioteca. Eu ficava copiando a jurisprudência para depois colocar na peça. Eu acho que quem viveu esses tempos, e eu falo, esses dias eu estava com os jovens, meu pai tinha ainda um fichário de jurisprudência, aquele do arquivo que você puxava, e aí você ia procurando pelo tema. Ele já catalogava, né? E ele tinha o que ele fazia e tinha um que já vendia pronto. Aí você ia na fichinha para achar. Estelionato, tá lá. Aí tinha um julgado de estelionato. Então já era a inteligência natural da época, né? Mas são os desafios, mas eu acho que essas experiências do passado, ela ainda agregam muito hoje quem teve essas vivências, principalmente no dia a dia de balcão, na época dos fóruns, né? Eu aprendi muito no trato com os servidores, com as pessoas. Eu penso que a inteligência artificial tem otimizado muito o meu trabalho. Eu vejo ainda muitas falhas que são naturais, que tem questões que são hermenêuticas, interpretativas, mas eu me recordo que o que me fez encantar, embora meu pai e minha mãe fossem advogados, né? Quando eu entrei, minha mãe tinha acabado de se formar, meu pai, eu cresci com ele assistindo o dia a dia do escritório da advocacia, e isso me fez despertar para a advocacia. Mas o que fez me apaixonar foi um dia que eu achei um livro na biblioteca. Uma das coisas que eu gostava de uma das faculdades que eu estudei era que o acesso aos livros era aberto. Depois eu fui para Brasília, me formei lá, tinha um balcão, você tinha que pedir o livro, saber o livro. E aí no primeiro semestre, aquele que ficava maravilhado com a biblioteca, ficava o dia inteiro lá à tarde, às vezes estudando, e eu achei um livro chamado Direito e Justiça, de João Batista Herkenhoff, que é de Cachoeiro do Pemirim, né, do Espírito Santo, da grande Minas Gerais, né, que vocês falam? Verdade. então Direito e Justiça e Utopia. Direito e Utopia, João Batista Herkenhoff. Esse livro é maravilhoso. E ele era afiliado à corrente do direito alternativo. Então, eu me apaixonei, depois fui para a filosofia, e ele tinha um livro também de hermenêutica, como aplicar o direito, e outro que era Para Gostar do Direito, então sempre trazendo a parte do direito alternativo, de hermenêutica, né? E eu fiquei encantado em ver como o direito era um instrumento de transformação social. E essa transformação social, e essa mudança, e tudo aquilo que a inteligência artificial não é capaz de fazer, ela só é possível com um profissional que tem uma visão crítica, que tem uma visão questionadora, assim como a filosofia do direito e o estudo das correntes, né, nos faz também questionar e pensar fora da caixa, a hermenêutica. E eu vejo a inteligência artificial ainda um pouco distante, muito, para não dizer muito distante disso. Para quem é um normativista, um positivista, é muito fácil a IA ajudar a apontar os caminhos, né? E eu acho que esse profissional que vai ser valorizado no futuro, onde a régua, eu sempre falo que a régua do medíocre está subindo com a inteligência artificial. Então, muita gente que não fazia nada, se o cara sabe usar a ferramenta, já está subindo a nível
de pessoas que tinham bom conhecimento, mas não sabiam usar, estão ficando para trás do que tinha menos conhecimento. Mas vai chegar um nível dessa régua que só quem consegue se conectar com as pessoas, entender, analisar e criar, né, soluções dentro do nosso ordenamento jurídico que vai conseguir se destacar na advocacia. Então eu penso que é uma ferramenta importante, né, dentro da nossa área, mas eu acho que ainda conhecimento que a gente tem aqui ainda dos livros, da vivência, né, eu acho que ainda vão ter a sua relevância reconhecida no futuro, né, e não sei se pensa igual, eu acho que nós vamos ser substituídos mesmo. Substituídos jamais, assim. Um aspecto interessante que eu acho da inteligência, né, e eu acho, né, a gente não pode achar, né, a gente tem que entender, né, de acordo com o direito, né, mas um aspecto interessante da inteligência é que ela vai buscar informação em um banco de dados. Mas quem criou o banco de dados? Alguém que estudou, você concorda? Então, vai estar lá no banco, mas o banco foi criado por alguém que provavelmente pode ter sido o seu pai, que o senhor falou, que tinha lá esse fichário da jurisprudência e que ele tinha lá esse banco dele. Então, essa informação adequada que a inteligência vai buscar, ela sempre vai vir de alguém que é muito importante. E eu acho que a advocacia, nesse momento, tem um papel muito importante no desenvolvimento dessas habilidades, competências e utilização da inteligência artificial. Hoje a gente vive num momento ruim, na minha visão, na perspectiva jurídica, com esse crescimento e esse avanço da força dos precedentes. Eu não vejo isso com bons olhos. Eu sou professor de processo civil, eu não gosto de precedente, principalmente porque o Estado brasileiro não está preparado para um sistema de precedentes. Né? Então, uma jurisprudência muitas vezes ofensiva e que cresce, como diz o meu querido professor Nelson Neri, lá da PUC São Paulo, né? Essa jurisprudência ofensiva cresce, infelizmente, a razão de uma advocacia covarde, como disse ele. Ele, em aula de doutorado, ele disse para nós, certa vez disse isso num congresso também, né? Eu sou advogado e eu não vou me acovardar a não dizer o que eu penso frente a um precedente. Não é? O sistema brasileiro ele não está pronto para isso, porque se a gente pensar aí, o sistema de precedente ele vem aí com a vigência do novo Código de Processo Civil, mas já vinha com aquela ideia da súmula vinculante, enfim, mas foi tomando uma força tamanha que hoje a gente precisa parar o crescimento ou o avanço dessa jurisprudência ostensiva ou ofensiva, no meu modesto entendimento. O professor Nelson Neri fala isso, olha, é a tinta da lei que está lá. Então, não venha o tribunal dizer o que não está dito. Né? Nosso CPC lá fala, né, são impenhoráveis as quantias de 40 salários mínimos na caderneta de poupança. O legislador quis dizer exatamente isso. Ele não quis dizer qualquer aplicação financeira. Ele quis dizer caderneta de poupança. E por quê? Porque o pobre é que poupa na caderneta de poupança. Ele não poupa no mercado especulativo. Então, assim, eu preciso crer que a advocacia vai retomar e que não vai se acovardar mais sobre isso, porque a força do precedente hoje ela é ruim para a advocacia. Né? Como aquele filme De Volta para o Futuro, né? Eu acho que o senhor não deve ter assistido, mas é do meu tempo. Né? Na hora que ele aparece lá na cena, fala assim, não, mas você já foi julgado. Não, você já foi julgado. Não tem advogado, mas não tem juiz, você já foi julgado, o computador julgou. Nem se falava em precedente, pense nisso. Mas o precedente não é isso. O precedente fala que você tem ou que você não tem o direito de acordo com a interpretação de um tribunal superior. E o nosso tribunal superior maior é um tribunal político. Então, veja, é perigoso. Se a gente fizer estudo de estados que têm precedentes como formação da sua base jurídica, Alemanha, Estados Unidos, a formação de um precedente no direito americano demora anos. No Brasil, aqui a gente está com mais precedente do que o direito norte-americano ou o direito alemão. É muito complicado isso. Modestamente, penso assim. Né?
Eu fiquei assustado com o tempo voou. Eu tenho Meu Deus. vários pontos assim pra gente conversar ainda, mas eu queria ir num ponto sensível, só antes de seguir para as perguntas finais, assim, mas trazer alguns dados, né? 3,5% segundo estudo da Semesp, né, o mapa de ensino superior de 2025, 3,5% das mantenadoras concentram praticamente 69,4%, quase 70% do mercado, né? A gente já até falou, você falou quando nós conversamos há pouco sobre medicina, que vai ter uma depuração do mercado, e eu acho que é natural que isso acaba se concentrando em grupos que têm uma estrutura, que têm um comprometimento maior e num sistema regulatório tão exigente que consiga atender essas exigências, né? Então, os grupos nacionais acabam tendo que se adequar, até pelo tamanho da sua dimensão, a essa realidade, devem sobreviver. E um outro dado que me chamou muita atenção da BMS, que 74% dos gestores educacionais projetaram dificuldade para manter o ritmo de captação em 2025, e eu acho que isso transborda um pouco para cá. E eu vou fazer essa pergunta um pouco para o professor, porque eu sei que você é um exemplo em captação, é um ponto que você destaca, né? A gente vive um momento também que a média do valor das mensalidades estão reduzindo, e nesse cenário a gente tem uma série de dificuldades que o gestor enfrenta, né? Recursos financeiros, captação, aluno, professor, é algo difícil, eu imagino, para equilibrar, lidar com pessoas, valores, recursos. O que tem uma fórmula, um segredo dentro desse, eu sei que é uma série de habilidades, o que você coloca na frente na hora da tomada de decisões quando tenta sustentar isso? Pessoas, alunos, ensino, propósito e finanças. Se tiver uma fórmula, o senhor me conta. Olha, é realmente uma pergunta difícil de responder, porque a gente realmente precisa buscar o equilíbrio. E o equilíbrio nem sempre é alcançado. Eu tenho uma premissa de gestão, e a minha premissa é muito bem recepcionada pelo Grupo Ser Educacional, aonde eu estou muito confortável, mas eu tenho uma premissa de gestão que nem sempre é o preço pelo preço. Né? O traço histórico tem me mostrado isso, né? Aqui em Rondônia, de um modo muito específico. Então, instituições que diminuem muito o ticket, que diminuem muito o preço, elas já não estão se sustentando mais porque elas não fazem a projeção temporal. Hoje é muito fácil dizer, olha, não vem para cá que eu te dou 80% de desconto, 90%. Né? Olha, não é sustentável isso, porque é uma projeção de tempo, na verdade. A gente precisa enxergar que esse estudante ele vai ficar entre 4 e 6 anos dentro da instituição, considerando o menor tempo de formação em bacharelado, 4 anos, e o maior de 6 anos, que é a medicina, mas também tem os tecnólogos, que são 2. Então, as instituições que brigam muito pelo preço, elas não têm essa projeção do espectro temporal. E aí a nossa premissa de gestão do grupo é que a gente não trabalha o preço pelo preço, a gente trabalha a qualidade. E para a gente trabalhar a qualidade, certamente a gente permeia o equilíbrio financeiro, administrativo e acadêmico. É claro que a conta tem que fechar. Às vezes mais para um lado, às vezes menos para o outro, né? A gente precisa mensurar a dose daquilo que a gente vai fazer, mas não é um perfil da minha gestão e tampouco do Grupo Ser Educacional essa briga do preço pelo preço, né? Então, hoje, por exemplo, os nossos alunos, em termos de captação, mas eu fui lá na Faculdade de Tabajara e lá me falaram que é R$90. Não, ok, vá para lá. Vá para lá, aqui a gente pode te dar muito mais do que você vai ter lá. Olha, que a gente tem estrutura, que a gente tem qualidade, a gente tem organização acadêmica, e para que você tenha tudo isso, o nosso preço é esse. Né? Então, a gente não entra nessa briga do preço pelo preço. E eu acho que está dando certo, né? Pelo menos conosco aqui na Uninasal de Cacoal, a gente tem tido um resultado feliz. Mas os tempos de captação são cada vez mais difíceis. A esperança do educador e não do gestor, né?
Mas a esperança do educador é realmente que, quando eu tiver no espectro de escolha do meu candidato, que ele realmente analise e aprecie que nós, Uninassal, nós, Grupo C, podemos dar muito mais do que os nossos concorrentes dão para ele, tanto em estrutura quanto em organização acadêmica. Perfeito, eu acho que só a sua competência aqui hoje, como conhecimento demonstrado, seu comprometimento que eu também testemunho no dia a dia aí de trabalho profissional, tenho certeza disso, parabéns pelo trabalho. Queria avançar agora só num ponto, eu sempre pergunto para os meus entrevistados aqui, um livro que inspira. Eu vou pedir uma indicação na área do ensino primeiro, para todo gestor, ou uma doutrina, um livro, se você se recordar nessa área, ou um da área do direito, que para você te impactou. Vou pedir 3, hein? Nunca pedi 3, vou dificultar. E um livro também para a vida, às vezes uma literatura, algo que te agrada ou por deleite, para que os nossos ouvintes ou telespectadores, depende da plataforma que nos acompanhe, possa, de repente, se inspirar, ler. Nossa, vamos lá. Livros da vida, né? Que também eu pergunto para os jovens, eles me assusta quando eles dizem que não conhecem, mas para mim qualquer um do Machado de Assis. Machado de Assis tem qualquer um deles. Atrás. É claro que o meu preferido é Dom Casmurro. Acho que a veia do direito, né, que te faz ter várias interpretações dentro daquele cenário posto ali. Eu já li várias vezes o Dom Casmurro, mas também Memórias Póstumas de Brás Cubas é excelente. Assim, o tanto que ele é ácido, né, na escrita, né, e que para essa nova geração talvez seja uma leitura pesada, mas eu li isso, eu estava no ensino médio, às vezes, acho que no Fundamental 2, hoje que eles falam, acho que a gente já lia Machado de Assis, salvo engano, mas eu acho que para a vida, né, para uma formação, é bom a gente ter isso, né? Então, acho que qualquer um do Machado de Assis, eu pessoalmente indicaria qualquer um. Do direito, eu estou olhando para todos aqui que estão na minha frente, que é a minha formação de processo civil. Mas é interessante que parece que está o caminho da minha vida aqui na sua estante aqui. Porque a gente começa aqui no professor Humberto Teodoro Júnior, mineiro, um dos maiores processualistas do Brasil. Tive a honra de ter sido aluno do professor Humberto, maravilhoso. Para aquele menino que está lá na graduação, sabe qual o livro que você me indica, professor de processo? Eu falei assim, gente, vamos ler o Humberto. O Humberto está aí, ele é maravilhoso, ele é leve, ele é fácil, a gente aprende. Mas aí, eu estudei com ele Alexandre Freitas. Freitas Câmara. E aí, do lado do Humberto está ali o Misael Montenegro, que eu gosto muito também, mas já é um autor mais contemporâneo. Mas então aí a gente pega a base do Humberto Teodoro. Aí quando a gente cresce um pouquinho, né, que a gente está na advocacia, na boa e séria advocacia, eu estou vendo ali o Araquém de Assis, maravilhoso. Está na minha execução. É a referência em execução, é o Araquém de Assis, né? Fazer uma citação do Araquém de Assis é realmente ter substância naquilo que se sustenta. E, em último grau, e em última análise acadêmica, a minha orientadora que eu estou vendo ali, que é a Ruda Alvim, é claro que não é da professora Tereza, aquele livro ali, mas é do marido dela, a Ruda Alvim, mas toda a família Ruda Alvim é referência no processo civil, então eu faria essa escala, Humberto, Araquém e qualquer obra da Ruda Alvim. Onde eu tenho oportunidade, até para os estagiários aqui, até algumas entrevistas ainda de estágio, eu sempre pergunto sobre processo civil, né? E eu tenho uma frase do meu pai que ele fala assim, Diógenes, estuda processo civil, na época eu estava na faculdade, fala, Diógenes, estuda processo civil porque mais de 70% das ações eu ganho no processo e não do direito material. O direito é muito formal. Então, e eu vejo que às vezes algumas pessoas, por achar que é um pouco abstrato, não dão a atenção que o processo tem. E é o que garante os bons resultados da maior parte das ações, né? É verdade. Se a gente pegar o livro do Humberto ali, a gente pode pegar, assim, eu sou do tempo do livro do Humberto, que ele era fininho ainda, da capa vermelha e azul marinho. Mas isso tudo que os nossos alunos hoje fazem, aqueles esquemas de tempestade cerebral, mapa mental, pode pegar a obra do Humberto, que no final de cada capítulo ele já fazia isso, olha, há muito tempo atrás. Né? Então, ele é didático. Né? E da área educacional tem algum? E da área educacional, olha, sem puxar a sardinha de jeito nenhum, tá? Até porque, antes de ingressar no Grupo C, eu não conhecia a obra, e assim que eu ingressei no Grupo C,
eu ganhei a obra e hoje eu acho que ela é referência para o ensino, que é ou que são as metodologias ubíquas. Elas são de autoria da professora Simone Bergamo, que é a nossa diretora nacional de educação, mas também do professor Adriano Lisboa e da maravilhosa professora Maria Bethânia Fidalgo. Só então, fera. é só gente maravilhosa que ser está ruim. lá. Eu falo para todo mundo, falo, olha, tem que ler. E eu tenho o meu autografado pela professora Simone, pela professora Bethânia. O professor Adriano não deu conta de autografar, não, mas no próximo encontro eu peço ele para autografar. Mas todo mundo fala assim, eu quero muito lecionar. Fala assim, olha, compra o livro da professora Simone. Lá você vai encontrar o seu caminho, se quiser ser docente. Né? Maravilha. Professor, muito obrigado. Foi um bate-papo, passou voando, foi muito agradável. Pude aprender muito contigo, tenho certeza também nossos telespectadores, ouvintes também vão aprender bastante. Nós estamos sempre à disposição aqui e é uma honra poder recebê-lo. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigado. Então, encerramos mais um episódio do AN Podcast. Aprendemos muito sobre o ensino superior, vários insights. Você que acompanha, que gosta dessa temática, tenho certeza que esse bate-papo aqui vai servir também para aqueles que querem entender um pouco mais como funciona. Foi um papo muito agradável, professor Célio. Então, nos acompanhem que em breve teremos mais episódios no AN Podcast.